Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live no dia 9 do nosso Escalada 17, rumo ao seu sucesso profissional. O meu nome é André de Mello e o tema de hoje vai ser secretária que vende consultas particulares. Por que esse tema? É um tema de extrema relevância para todos que empreendem na fisioterapia. Só quem tem uma secretária sabe bem o quão desafiador é. Na verdade, não precisa ter secretária para saber o quão desafiador é vender uma consulta particular. Mas quando se trata de uma outra pessoa, eu vejo que é ainda mais difícil o convencimento. Afinal, vender uma consulta por convênio é uma coisa, vender uma consulta particular é outra história, sobretudo da fisioterapia. E aqui, pessoal, vocês vão entrando, é um tema muito relevante e eu quero trazer algumas ideias que têm tudo a ver com comunicação e trazer também, além dos problemas que quem tem secretária mais enfrenta, eu quero dar algumas soluções do que eu vejo que o comunicação pode ajudar a implementar amanhã mesmo na sua clínica e também dar algumas dicas. Ao final, dar algumas dicas práticas para recapitular tudo isso que a gente falou. Pessoal, então vamos direto ao ponto. O tema de hoje, secretária que vende, e eu fiz um adendo, consultas particulares. Porque vender por si só um produto como um serviço como de convênio não é uma tarefa lá assim tão difícil. Só que eu sei que vocês estão interessados em saber consultas particulares, que é o nosso desejo. É o que faz a gente conseguir desenvolver um trabalho mais aplicado, o que a gente deseja como profissional diferenciado. E aí eu vejo o grande problema com relação às secretárias é a nossa expectativa de que a secretária converta todos os pacientes, ou a grande maior parte dos pacientes que entram em contato. Ou seja, e aí essa expectativa excessiva, ela precisa de algumas ponderações, a gente precisa entender o cenário. Primeiro de tudo, uma coisa é nós vendermos, outra coisa é uma outra pessoa vender. Nós entendemos do nosso serviço das mais diversas formas possíveis, está na ponta da nossa língua, é o que a gente vive. Então não tem como comparar a venda de uma secretária com a nossa venda. Então, já começa perdendo a partir daí. Nós já sabemos, a venda está muito ligada com responder objeções. Lembrem disso, responder objeções é o que faz a pessoa ter mais segurança para tomar a decisão de investir o tempo e o dinheiro dela em um serviço como o nosso. Então, nós conhecemos muito bem. Nem sempre a secretária conhece muito bem como a gente sabe. Então, primeira ponderação. Segunda ponderação, nós, empreendedores, estamos muito motivados para poder vender, afinal, o nosso retorno financeiro, ou seja, atender também mais pessoas, que é o que a gente quer, colocar o nosso serviço em prática, para a gente é super motivador. Então, a gente, quando tem mais motivação, tende a vender mais do que alguém que, vamos dizer, tem um salário fixo ali, entendeu? Então, com base nisso, a depender de como você contrata essa secretária, ela pode vender mais ou menos. A motivação ela é um ponto fundamental. Então, aqui eu trouxe 2 pontos para vocês. Nós conhecemos nosso serviço como ninguém. Então, não vamos cobrar tanto da secretária isso. Segundo, nós temos motivação completa. O nosso retorno é proporcional ao quanto que a gente consegue vender. Será que ela está jogando nesse mesmo time de motivação que você joga? Terceiro ponto, talvez essa sua secretária, talvez ela nunca tenha aprendido a vender. E digo mais, pessoal, talvez você que está me assistindo nunca tenha aprendido a vender muito bem o seu serviço. E eu digo isso porque eu vejo muitos colegas que tendem a vender o serviço falando muito o como que faz, o que faz, mas para você vender o serviço, primeiro você tem que aumentar o interesse da pessoa ou talvez demonstrar que você é uma pessoa bem exclusiva, porque só você faz o que você faz da maneira que faz. Então tem formas de comunicar, sobretudo com gatilhos mentais, que faz você ser visto como maior autoridade e como maior escassez. Nem todos os colegas sabem disso. Então se você não sabe disso, também é de se esperar que nem a secretária saiba. Então é importante que vocês aprendam melhor, até para poder passar para elas.
Talvez ela nunca tenha aprendido a vender. Talvez, se você contratou uma secretária que já tinha uma experiência prévia, talvez ela aprendeu ali na observação ou chegou ali como uma primeira experiência. Enfim, talvez ela nunca tenha aprendido de fato um passo a passo de uma venda. E é difícil, pessoal, vender não é tão fácil. E ainda mais vender um serviço que é da fisioterapia, que não tem uma identificação tão padrão. Nem todas as pessoas entendem o que de fato é a fisioterapia, o que faz de fato a fisioterapia e o resultado que leva à fisioterapia. Elas acham que o resultado final, o senso comum, acha que fisioterapia é só um alívio de dor. E aí, como eu conversei ontem com meu amigo Jorge, você pede para um anti-inflamatório. Se você for comparado a alívio de dor, as pessoas tomam anti-inflamatório. Então é preciso entender esses pormenores, ou seja, a fisioterapia é um serviço que, ainda mais uma consulta particular, que tem um custo maior, e se for visto dessa forma, vai ser ainda mais difícil a tarefa de venda. Faz sentido para vocês? E o quarto passo, talvez essa secretária que você gostaria que vendesse mais, talvez ela ainda não te conheça, não conheça o que você faz, o como você faz, talvez ela não tenha vivenciado isso, experimentado, por exemplo, uma consulta, ou o que, de fato, a sua clínica oferece. Se é uma clínica que oferece Pilates, poxa, ela tinha que conhecer melhor o Pilates para poder vender esse serviço. Ela tinha que ser até uma aluna, a depender. Ou seja, seria muito melhor ela vender algo que ela já fez e que ela adora, que ela tem brilho nos olhos e que ela quer que isso chegue para mais pessoas. Então, a motivação que eu falei para vocês está além do que só a comissão. É uma coisa que eu vou falar para vocês. Está em ela, de fato, vender o que ela faz, ou o que ela compraria, entendeu? E é legal dentro disso que eu falei, dela vivenciar o que você oferece, é porque assim ela pode conhecer melhor o que você faz da maneira que você faz. Entende? Ou seja, ela falou assim, bom, eu estou vendendo aqui o método Mackenzie, mas não, o método Mackenzie feito com o André, ou feito com a Thaís, feito com o Ulisses ou com o Jânio, tem ali algumas particularidades. Se ela souber dessas particularidades, será mais fácil para ela vender. E aí essa dica que eu dou para vocês, com base nesse último ponto, melhore mais o seu modelo de negócios no sentido de linkar o que você faz não só com o método, mas um propósito de uma clínica. Por exemplo, o meu propósito lá na Avance, a Thaís e o Gustavo sabem muito bem, nós entregamos soluções aceleradas e individuais para as dores dos pacientes, sobretudo dores musculoesqueléticas. Então, assim, é uma coisa memorável, é fácil. Se eu tivesse uma secretária, ela estaria alinhada com a venda, com o que a gente tem de propósito, o que nos move lá. De um outro colega poderia estar alinhado com vender algum tipo de pacote ou vender algum serviço associado de palmilha ou análise da pisada, tudo bem. Mas tem que estar alinhado com um propósito que é só seu e que é muito além do que só um método, tá bom? Então, eu falei 4 pontos aqui que antes de você pensar que a sua secretária tem que vender mais, você tem que parar e refletir. Será que ela conhece o mais próximo que eu conheço do meu serviço para ela conseguir vender, como ou próximo do que eu vendo? Segundo, será que ela tem uma motivação extra para poder vender, como eu tenho? Talvez uma comissão seria sim interessante, mas a motivação pode vir de outros fatores também. Como foi a quarta dica que eu foi a quarta dica que eu falei, proporcionar para ela a vivência, a experiência de ter passado por algum dos serviços que você oferece, por uma avaliação sua, ou quem sabe até acompanhar algumas consultas e remunerar ela por isso, pela hora dela estar ali presenciando isso, porque isso é um treinamento. Pode servir muito mais do que um treinamento específico de vendas. Ela entendeu o que você faz. Isso é único. E entender ainda mais por que você faz esse tipo de serviço, o que te move. Em algum momento, ela pode transmitir isso para uma pessoa que está em dúvida se marca ou não contigo. Isso a gente chama de propósito.
E o último ponto que vocês aqui acompanharam, talvez ela esteja chegando ali para você apenas como uma experiência de ter sido secretária em outra clínica, ou talvez como um primeiro emprego, ou seja, eu considero que ela nunca tenha aprendido a vender na vida dela. A gente tem que considerar isso. E considerem isso sabendo que talvez você ainda não saiba vender o seu próprio serviço no máximo potencial. E é muito difícil vender fisioterapia porque é um serviço sem tanta identificação, sem tanta certeza de resultados. E essa identificação com alívio de dor, isso remédio faz, isso repouso faz. Aí vivemos nessa luta de ter que convencer paciente que repouso é pior do que movimentar. Aqueles convencimentos, isso para mim é falta de identificação ainda com a fisioterapia. Eu tento divulgar o meu serviço, não tentando convencer as pessoas a não ficarem em repouso. Eu tenho a tendência a mostrar para elas o quão mais rápido seria se elas decidissem me procurar ou decidissem procurar uma fisioterapia individual do que esperar a dor passar. Talvez isso convença ela muito mais forte do que ficar tentando convencer ela que tomar remédio é ruim ou ficar de repouso é ruim. E eu quero deixar muito claro aqui que na Avance nós não temos secretário. Então, vocês que têm secretário, eu gostaria de saber quais são os maiores problemas que vocês gostariam de ter resolvido com relação ao secretário. É a qualidade do atendimento, por exemplo, uma forma de abordagem por telefone ou por WhatsApp, ou na hora de vender, ela não sabe o que eu faço, enfim. Gostaria de saber de vocês, de fato, para vocês que têm, qual que é a maior dificuldade? E eu aproveito aqui para comentar uma história. Como que eu percebi que a secretária pode ser o seu braço direito ou pode ser o seu calcanhar de Aquiles? Há mais ou menos 3 anos eu trabalhei numa clínica de ortopedistas aqui em Brasília, eram 5 sócios, e eu fui lá apresentar o meu trabalho para eles. De alguma forma eu queria fazer uma parceria. E eu, de fato, no fundo, eu queria entender como que era uma dinâmica de uma clínica. Eu queria trabalhar lá com eles, queria ver como é que seria essa interação. E estando lá dentro, eu queria ver como que funciona uma clínica de grande porte. Era uma clínica com conceito novo, eles estavam alinhados com solução, ortopedistas jovens com a mente mais aberta, eles toparam, eu fui lá, fiz uma apresentação mais ou menos do meu trabalho para eles. Eles gostaram, eles acharam que poderia elevar ali o nome da clínica, entregando resultado, consultas individuais, foco em solução, até então perfeito. Olha só o que aconteceu, e eu percebi o calcanhar de Aquiles que tinha naquela clínica. Cheguei, tinha uma sala reservada para mim, ótimo. E aí, claro, eu cheguei e fiquei no consultório esperando os pacientes chegarem. Primeiro dia, será que chegou um paciente para mim? Não chegou. Beleza, eu fiquei lá. E aí o que aconteceu? Eu poderia estar aproveitando, se eu, André, fosse o dono dessa clínica, eu ia chegar para esse fisioterapeuta André e falaria assim, cara, escreva num papel, nesse tempo que você está esperando o paciente chegar, escreva no papel o que você faz, o que te move como fisioterapeuta, ou cria ali um artigo dentro do site nosso para que as pessoas te conheçam. Enfim, se mostre, utilize uma vitrine. Ou ninguém tinha me falado para eu falar para a secretária o que eu faço, quem sou eu. E assim eu fiquei algumas 2, 3 dias lá sem pacientes. E aí até que chegou um belo dia, chegou uma paciente saindo de um consultório e falou assim, olha, o doutor X, doutor fulano, pediu para eu fazer aqui uma fisioterapia individual. Ele falou que isso vai ser o melhor para mim, ou seja, essa pessoa estava interessada. Só que o que aconteceu? A secretária foi e falou, olha, nós temos, inclusive um fisioterapeuta aqui, novo, acabou de chegar essa semana, ele pode te ajudar. E aí a pessoa, beleza, tô querendo. Eu escutei, eu deixava a porta aberta para escutar como que era a abordagem. E aí ela falou assim, bom, a consulta aqui, se não me engano, era R$250. É R$250. E aí a pessoa que não sabia, acho que talvez ela nunca tenha feito fisioterapia na vida, naturalmente ela pegou o prontuário, olhou assim, dor no pé, né? Faceite, leu o diagnóstico. Aí ela olhou assim, fez a matemática na cabeça, 10 sessões, R$2.500 para tratar minha dor no pé. Ela não falou isso com a secretária, mas teve um momento que ficou mudo
E a pessoa falou assim, não, obrigado, eu vou ver o que eu vou fazer, aquela coisa, obrigado. E foi embora. E isso foi acontecendo. Eu falei, gente, esse negócio está errado. E eu não tinha muitas ideias, assim, na época, sobre venda, essa questão de comunicação que eu tenho ensinado hoje. E aí, o que eu pensei? Cara, se eu não ensinar a secretária como eu vendo o meu próprio serviço, eu vou ficar aqui a ver moscas. E aí eu cheguei para ela, me apresentei e falei mais ou menos o que eu fazia de melhor, o que eu mais gostava de tratar. E eu falei uma coisa, quando eu vendo, eu tento tirar o foco da pessoa de 10 sessões, porque naturalmente ela vai fazer a matemática na cabeça dela. E eu falei assim, olha, tudo que eu preciso é que você faça essa pessoa entrar no consultório, porque depois da consulta comigo, o resto eu me viro. Mas pelo menos faça ela ir, convencendo ela de investir a primeira consulta. Ponto final. E aí eu expliquei um pouco, eu pedi para ela perguntar mais do próprio problema da pessoa, o que isso estava afetando a vida dela, ou seja, um conteúdo um pouco mais emocional, porque, na verdade, a gente vende o nosso serviço particular porque a pessoa está com uma limitação, não é qualquer dor que faz ela comprar fisioterapia. Como eu falei, é mais fácil tomar remédio e menos custoso. E aí, com base nisso, eu falei, olha, se for dor na coluna, fala para ela que eu faço um método individual que trata rápido. Se de alguma forma ela se interessar por isso como um atalho, beleza. E aí a coisa foi começando a dar certo. Olha que coisa interessante. Ela tirou o foco da pessoa em 10 sessões e começou a vender uma consulta comigo. E aí começou, claro, naturalmente, problemas resolvidos, algumas pessoas começaram a procurar, mas outro fator que eu fiz, eu cheguei lá nos ortopedistas e falei, olha, vai dar prejuízo esse encaminhamento que vocês estão fazendo aqui. Aí eles, como assim? 10 sessões, vocês estão querendo ter lucro, né? 10 sessões. As pessoas não fazem 10 sessões. E é melhor que a pessoa perceba que aqui é um lugar único, porque ela tem um problema resolvido de forma rápida. Menos custos para ela, melhor para ela e melhor para a gente, porque vão chegar outras pessoas. E aí eles deixaram de fazer o encaminhamento ali interno com 10 sessões. Melhorou mais as vendas. Olha que coisa interessante. Eu tive que ir lá começar a falar com a secretária, porque até então ninguém tinha falado nada. Então foi nesse momento que eu falei, cara, secretária a gente pode treinar, secretária pode ser um calcanhar de Aquiles, ou se ela estiver muito alinhado com o propósito da clínica, com as formas de venda, conhecendo melhor os fisioterapeutas, extremamente motivada ou talvez comissionada, ou tendo até conhecido o nosso serviço, na real, o que isso resolve, ela venderia muito melhor o serviço. E aí caiu a ficha para mim. Naturalmente, depois de um tempo, eu toquei o barco, dei prioridade 100% no meu próprio negócio e eu perdi o contato. Até então, eu nunca mais tive secretária. Mas eu queria que você soubesse que a minha ligação com secretária está nessa experiência. Tudo bem? A Andrea colocou aqui, dificuldade de vender um tratamento, a dificuldade de elas entenderem o tratamento. Então, a dica, Andrea, façam elas vivenciar, façam elas te perguntar as coisas. Olha, eu estou fazendo isso é por causa disso. Sabe aquelas pacientes? Lembra da Vaninha? Lembra do Gustavo? Pois é, o Gustavo, eu fiz isso daqui com ele melhorou. É como se você estivesse explicando, talvez, para um colega seu de trabalho ou para um estagiário, claro que num linguajar, no idioma dos pacientes, não no idioma dos fisioterapeutas. Isso pode ser uma boa experiência, viu, André? E a minha falava muito que o tratamento era baseado em exercícios. Muitos respondiam que já fazia exercícios, naturalmente. Ou seja, estava comunicando, estava vendendo um entregável, você estava vendendo um veículo. E, na verdade, a gente não vende exercícios, você vende soluções. E, sobretudo, soluções aceleradas. Porque se for solução, talvez eu solucione também com repouso, com medicamento, ou talvez com fisioterapia convencional. Mas o particular, o desafio, é você demonstrar que você entrega resultados. E aí, naturalmente, se você falar resultado, a pessoa vai pensar assim, tá muito bom para ser verdade. Acontece com outra pessoa e não acontece comigo. E aí, pensando nessas objeções frequentes, você já tem que pensar em respostas para contornar essas perguntas frequentes. Quanto mais você tira as objeções,
mais propensa, mais convencida a pessoa tende a marcar contigo. Então você tem que treinar a sua secretária também a responder objeções. Eu vou chegar nesse ponto no final aqui da live. Legal. Interajam, pessoal, tá bom? Então, já que vocês perceberam aqui a história com alguns problemas envolvidos, eu listei aqui 5 pontos que são erros frequentes. Um erro muito frequente é entregar um script padrão para telefone ou para WhatsApp, para as secretárias ficarem ali repetindo esse script padrão. Talvez seja interessante no início. Eu penso que seja interessante no início, porque a pessoa está assim, ela precisa ter um guia. Mas depois que você começa a pegar a experiência, você precisa largar esse guia, senão fica um atendimento muito robotizado. Então, cuidado com scripts a longo prazo, talvez sejam interessantes a curto prazo. Ok? Um segundo erro, as secretárias ou até nós mesmos não distinguirmos entre audiências. Audiências são aquelas pessoas que entram em contato com a gente. Existem aquelas pessoas, audiências quentes e audiências frias. Isso é um termo do marketing digital, viu, gente? Ou seja, a audiência quente é aquela pessoa que ela já está super aquecida, super interessada, querendo marcar com a Andréia, ou com o Ulisses, ou com a Raquel. Ou seja, essa pessoa você não tem que convencer muito. Às vezes, com essa, falar demais pode até atrapalhar. E a audiência fria são aquelas pessoas que estão curiosas. Existem vários curiosos no mercado. Que viu você em algum lugar, ou que alguém falou de você, ou seja, ela não tem ainda muitos vínculos. Numa conversa, você consegue perceber claramente os dois. Uma dica para vocês. Pergunte para a pessoa de onde que foi a indicação. Como que eu costumo falar isso? Uma frase que já aciona um gatilho mental. Gatilho mental não é uma coisa assim, só autoridade, não. É uma coisa que você aciona com as palavras que você usa. Por exemplo, antigamente eu chegava e falava, olha, legal, nós ajudamos nisso que você está precisando, dor na lombar, ok. De onde quem que te indicou? Eu falava assim, quem te indicou? Hoje eu falo o seguinte, foi indicação de alguém que já se recuperou conosco? Olha só, isso já indica que nós recuperamos dores das pessoas. Olha só, isso tende a levar para o gatilho autoridade. Ou foi com algum médico que nos conhece, ou enfim, ou algum parceiro, porque se for por algum parceiro, eu já conheço os parceiros que indicam, eu sei que alguns a gente precisa, vamos dizer, trabalhar mais a venda, e tem outros que esses profissionais já pré-vendem o nosso serviço de tanto que eles acreditam na gente. Então, perguntem para isso, saibam a procedência. Porque uma das estatísticas que eu vejo de quem tem secretária é falar assim, minha taxa de conversão foi abaixo de 70%. Tá, mas isso ainda não indica muita coisa. É como fazer uma taxa de conversão dos seus pacientes que se recuperaram ou dos que falharam. Agora, aqueles que falharam, será que eles eram pacientes que seguiram o passo a passo ou talvez não seguiram? Ou será que os que não se recuperaram, de fato, tentaram tudo que você falou e não deu certo? E isso tem que ser considerado de uma forma, ou aqueles que, enfim, não tiveram comprometimento, você tem que considerar num outro grupo. Ou seja, você tem que saber direito quem que são as audiências quentes e frias. Porque você ficar cobrando da secretária vender para uma audiência fria, talvez nem você conseguiria vender para essa audiência fria. E aí o segredo está em você aquecer uma audiência fria, aumentar o interesse dela. Isso é vender. Porque a audiência quente, talvez ela seria como se fosse no futebol uma bola no pênalti, a secretária só arrematou. Isso é realmente a obrigação dela. Então fica a dica para vocês, ensinarem a distinguir audiências, a procedência é uma delas. Outro erro muito comum é, se a pessoa agradeceu e não marcou, é você não saber nem indagar por que essa pessoa não marcou. Ou seja, o que poderia ter sido feito diferente para que essa pessoa tivesse se interessado mais. Então, se você tem secretária, se eu tivesse hoje secretária, eu ia pedir assim, na sua percepção, qual que foi a razão que a pessoa falou que não queria marcar contigo? Que não queria marcar aqui? Foi por causa do preço? Ela alegou isso? Foi por causa do horário?
Foi porque você percebeu que não conseguiu conectar muito para ela ou não ficou muito claro? Anote no papel. Isso é precioso, porque à medida que você perceber uma quantidade de objeções comuns, é ali que você tem que melhorar a sua venda, ou ensinar que ela melhore. Você perde a oportunidade se você nem souber o porquê que a pessoa não marcou. Eu, André, hoje, como é tudo voltado para mim, eu já sei mais ou menos, antes da hora, se a pessoa vai marcar comigo ou não. Eu começo já a captar alguns sinais, se eu estou conectando, aquecendo, ou se a pessoa ainda está muito questionadora. O terceiro, vamos dizer, o quarto ponto aqui, é a secretária não conhecer a sua equipe, não conhecer direito os profissionais que trabalham na equipe. Porque o que você está vendendo é uma garantia maior de que o investimento da pessoa, de fato, vai dar certo consultando ali com você, comparado com outros lugares. Então, se a secretária conhece bem a equipe, ela pode dar o parecer dela, ou seja, com base nisso, nesse problema. Se a pessoa está muito convicta que quer ser atendida pelo Jânio Alves, por Andréia Boccoli, tudo bem. Agora, se a pessoa ainda está em dúvida e às vezes ela pergunta assim, gente, será que vocês oferecem essa solução? E é nesse momento que a secretária tende a falar, olha, se você tem uma filha que é adolescente, que está com dor nas costas, nós temos uma especialista muito boa nisso, ela se chama Thaís Brasil, ela inclusive é a responsável pelo Avance Kids, que é a nossa linha de cuidado para adolescentes. Olha só, o profissionalismo que demonstra isso, a credibilidade que aumenta, ela vai estar sentindo que vai tomar a melhor decisão, e a secretária, de certa forma, aumentou o interesse, ao invés de simplesmente falar, não, tem a Thaís Brasil. Mas por que escolher Thaís Brasil? Por que não escolher o Jânio? Por que não escolher a Andréia? Entendem? Então, isso de conhecer bem a equipe, para mim, é fundamental. Eu faria isso. E outra, um erro também muito comum, que não é só de secretárias, é falar o valor da sua consulta como um dos primeiros pontos. Primeiro, aumente o máximo interesse da pessoa antes de falar o valor da sua consulta. Porque senão você vai ser comparado com o método ou comparado com fisioterapia geral. E a comparação ela é inevitável, todo mundo compara mesmo. Só que você tem que mudar o cenário da pessoa. E para você mudar o cenário da pessoa, você precisa entender, criar afeição, conexões, entender as coerências, as crenças. A secretária pode fazer de alguma forma isso. Por isso que muito cuidado de ficar com scripts muito fechados por muito tempo. Legal, o Jânio falou aqui, percebi que após atender minha secretária, a explicação que eu faço melhorou significativamente. Perfeito, Jânio, perfeito. Hoje em dia, a Andréia falando aqui, ela inicia o processo de venda. Se ela não conseguir, ela já passa para mim para eu aquecer a venda. Perfeito. E aí, Andréia, procura perceber o que de fato está faltando para ela aquecer aquelas pessoas que, de fato, já ligaram para você porque, de alguma forma, elas têm algum interesse. Tá? Se a pessoa ligou para você, ela tirou o tempo dela para, pelo menos, conhecer o que você faz, mesmo sendo uma audiência fria. E se for uma audiência quente, perfeito, mais fácil ainda. Tá? Então, primeiro entendam quais são a problemática, quais são os erros comuns. E eu digo também, além de falar o valor muito precocemente, é tender a falar não precipitadamente. Ah, vocês atendem convênio? Não, não atendemos. Nosso serviço é particular. Você não falou nenhuma mentira aí, mas você acabou de fechar uma porta. Então, tente aumentar o interesse antes de falar que você não faz alguma coisa. E muito cuidado. Falar que não faz alguma coisa, exemplo, você trabalha com tratamento de coluna, com uma especialidade tal como Mackenzie ou com uma quiropraxia, como é o Ulisses, mas se a pessoa pergunta se você faz osteopatia ou RPG, se você só falar não de cara, pode ser um erro. Pode ter uma chance maior, aumenta o percentual dessa pessoa te agradecer e procurar alguém que faça exatamente aquilo que ela procura. Sendo que ela poderia ser apresentada primeiro para algo que vai levar exatamente ao destino final que ela quer. Nesses casos, já adiantando uma dica, eu tenho a tendência de falar, olha, primeiro, me conta melhor o seu problema. Você está com a dor nas costas? O que isso está limitando no seu dia a dia? Porque ela vai falar mais ou menos o ponto que ela está querendo voltar. Ah,
estou deixando aqui de trabalhar, eu preciso muito trabalhar. Então o método que a gente tem é exatamente isso, levar você a voltar a trabalhar e o mais rápido possível. E aí ela começa aos poucos a esquecer naquela ligação com o RPG ou com a osteopatia, vendo maiores garantias de que de fato te procurar é simples, é rápido, talvez você tenha horário no mesmo dia, ou seja, você vai facilitando a vida dela, que ela fala, eu só quero ter meu problema resolvido, vamos lá nesse cara aí, ou nessa profissional, que é isso que eu preciso e o que eu quero. Bom, então esses são os erros, eu já linkei aqui com algumas dicas, escrevam no papel, me façam perguntas, considerações, vão me ajudar aqui na live. E aí vamos para soluções, né? Vamos para soluções. Uma solução que eu, André, se eu estivesse contratando hoje uma secretária, eu iria fazer exatamente isso que o Jânio falou, que eu já comentei. Eu ia tirar um dia remunerado para ela experimentar todos os serviços que a clínica oferece, desde a avaliação, desde uma recuperação de uma dor no pé, perguntar se ela conhece algumas pessoas, fazer com que ela ligue alguns pacientes que já foram atendidos ali com exatamente isso que ela está fazendo, porque nas outras oportunidades de pessoas com problemas comuns, ela vai falar assim, nossa, eu já vi o atendimento dele, costuma fazer umas coisas assim que, nossa, acelera tão rápido. Inclusive, veio um paciente aqui. Se ela, claro, tiver um grau de afeição com a pessoa que ela estiver comunicando, ela vai falar isso para qualquer um, mas vamos supor que seja uma pessoa já talvez conhecida, ou que já tenha se consultado aí com vocês, ela vai começar a criar uma afeição com aprovação social ou até autoridade. Olha, isso eu vejo que toda semana tem pessoas que se recuperam disso que você está trazendo aqui, ou seja, no bate-papo, só o fato dela conhecer o que você faz e já ter vivenciado isso, ela vai vender melhor, talvez ela vai vender mais motivada, porque ela gostou muito de fazer talvez uma aula de pilates, ou talvez ela tenha tido uma dor lombar muito forte, ou algum tipo de dor, e você foi lá e resolveu essa dor dela. Ela vai ter brilho nos olhos para poder vender isso que ela já experimentou, tá bom? E até tirar esse dia para você explicar um pouquinho mais como você vende, ou como você contorna situações, problemas. Olha, quando a pessoa falar isso, geralmente eu faço isso. Pede para ela anotar, tá? Então, só escutar é uma coisa. Agora, anote. Ou talvez você já faça um mini PDF ali, uma mini apostila para ela, mais ou menos o que você faz. Isso é organização de negócios. Então, faça essa colaboradora, a sua secretária, jogar no seu time e vivenciar o jogo que você joga aí na sua clínica. Sabe quem me deu essa dica? Foi a Thaís Brasil. A Thaís trabalhou em Belo Horizonte, ela foi sócia de uma clínica que tinha, se não me engano, 14 fisioterapeutas, e ela foi percebendo que a secretária não sabia muito bem o que era análise de marcha, que ela tanto vendia, que era uma clínica lá chamada Propulsão, que tinha ali como um forte a questão de análise de corrida, de marcha, atendimentos com corredores, palmilha. Só que ela vendia sem saber muito bem os pormenores. E aí a Thaís falou, olha, vem cá, deixa eu fazer uma avaliação. Ela filmou, explicou. Resultado, ela começou a vender muito melhor e com muito mais confiança e convicção. Então a venda está assim, na energia, na confiança. Segunda coisa, toda clínica tem que ter um propósito. É o que eu chamo de o destino final ou tempero especial. É aquilo que você faz da maneira que você faz. E o que eu vejo muitos colegas só comentando assim... nós fazemos método Mackenzie. E eu falava, era só método Mackenzie e fisioterapia esportiva. Mas, gente, isso várias pessoas fazem. E as pessoas não têm que saber a diferença de você para o outro. Agora, elas podem procurar por você porque você ajuda um público-alvo. Por exemplo, uma colega aqui que sempre acompanha as lives, a Yasmine, ela determinou bem o público-alvo dela. Eu não consigo fazer isso com tamanha, vamos dizer, especificidade que é idosos nonagenários. Ela trabalha muito com isso, ela é de Belo Horizonte. Então, toda vez que tiver alguém com pelo menos 90 anos ou próximo ali dessa faixa etária, eles vão lembrar de Yasmine. Ela vai ser a referência nesse assunto. Então, nichar um pouco mais pode ser legal.
Eu ainda não consegui. E aí ela ajuda os nonagenários a alcançarem algo que eles querem. Não é só viverem sem dor. Pô, viverem sem dor? Poderia melhorar isso. Então, a questão ela ajuda a eles se tornarem independentes. Ou seja, que idoso nonagenário que não sonha ser independente? E aí, toda vez que, vamos supor, uma secretária que atendesse ali, falaria, olha, o que a Yasmina entrega de melhor, ela faz as pessoas voltarem à vida que elas sempre querem ter, serem autônomos, independentes, voltarem aí no supermercado. Ela não está vendendo o Pilates ou o exercício. Ela está vendendo exatamente o que as pessoas mais querem naquele público-alvo dela, da terceira idade. Será que você consegue fazer isso no seu modelo de negócios? Será que você consegue alinhar o seu serviço com algo que você faz de muito especial ou que entrega resultado? Vou repetir o que eu faço aqui na Avance. O nosso propósito de momento é nós oferecemos soluções rápidas e individuais para as dores, para problemas músculo-esqueléticos, para as dores. Vamos chamar de dores músculo-esqueléticas, porque é mais específico, né? Então, vale a pena vocês pensarem sobre isso. Raquel fez uma pergunta muito legal. Missão, visão, valores. De alguma forma, é um pouco que vai nortear exatamente esse propósito maior com o serviço da empresa. Eu não posso falar que é a mesma coisa. Eu sei que a missão, até onde eu entendo, ou a visão, é uma coisa muito subjetiva e cuidado com muita subjetividade. Ou oferecemos qualidade de serviço com cuidado humanizado. Gente, é meio subjetivo. Eu vejo até então visão como ou missão assim. Esse propósito pode demonstrar aquilo que move cada funcionário, colaborador que trabalha ali. Por exemplo, no nosso caso, o que norteia é oferecer soluções rápidas, ou seja, na nossa venda, a gente comunica, olha, e o que mais nos move é investigar o seu problema, entender o seu problema como um todo, porque dessa forma a gente consegue ir direto na causa do seu problema. E se a gente conseguir entender a causa e você seguir o nosso passo a passo, simples, que você pode seguir em casa, consequentemente, a recuperação se torna mais rápida, você vai precisar de menos atendimentos. Imagina você conseguir ter uma recuperação como você quer, com menos consultas possível. Isso é possível, isso é real. Então, a Thaís e o Gustavo, eles sempre tentam vender a resolução com o mínimo de consultas possível. E se você perceber, se a gente percebe que isso é uma coisa que a pessoa valoriza, aí sim a gente vende com mais facilidade. Então, a função nossa é entender na coerência dela se ela valoriza isso. Agora, se é aquela pessoa que fala, não, eu quero recuperar do jeito que o médico falou, com 10 sessões, tudo bem. A gente recupera isso de uma forma bem individualizada. E aí a nossa venda vai ser por uma coisa mais segura. Você vai ter todo o nosso suporte, você vai contar esclarecimento de todas as dúvidas, nós vamos te acompanhar do começo ao fim. Eu não fiquei forçando para ela que ela tinha que se recuperar com menos sessões, porque a gente identificou a coerência dela. Então, eu falei sobre o propósito da clínica, tá? Entenda ali que você está vendendo um porquê a pessoa tem que fazer a consulta com você, e não ficar vendendo o que você faz ou como você faz. Tem um livro muito legal do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Ele fala bem isso. Se você quiser se diferenciar, você tem que entender a sua essência, o seu propósito. Legal, pessoal. Então vamos para o terceiro, conhecer o que cada profissional dessa equipe tem de especial, além da profissão. Lembra daquela clínica que eu comentei, que eu trabalhei? Olha só que coisa engraçada, curiosa. Tinham 2 Andrés naquele momento e 2 fisioterapeutas. Com muita frequência, elas nos confundiam. Chegavam pacientes para mim que era do outro André. Olha que coisa. E às vezes elas falavam, eu quero me consultar com o André. E aí não tinha assim Elas às vezes se confundiam entre nós. E nós não éramos fisicamente parecidos. E assim, não é só o sobrenome que vai definir, né? Assim, elas poderiam entender, eu vejo que naquela ocasião poderiam entender melhor o que cada um faz de melhor
e vender melhor com base nisso. Então fica aí a dica. Obrigado, viu, Raquel? Você colocou aqui o nome. Pessoal, as secretárias, elas estão na nossa linha de frente. A próxima dica é para vocês entenderem e darem ouvidos para elas para saber quais são os problemas mais comuns que elas têm presenciado. É aquilo que eu falei para vocês. Se não marcou, não contente com não marcou, entenda o porquê não marcou. E também os outros problemas que acontecem ali, porque às vezes o paciente chega na nossa consulta e fala, não, tá tudo bem, obrigado, mas ali na sala, na recepção, ele às vezes não aparenta estar muito contente ou reclamou de alguma coisa, você precisa saber disso. E fale com elas que se os pacientes não estiverem contentes com alguma coisa que aconteceu, você tem que saber disso. Você não vai dar bronca nelas, porque as pessoas elas não querem serem, vamos dizer, elas não querem parecer que elas erraram. Então fale com elas que é normal errar, o que não é certo é ficar contentando com o erro e repetindo esse erro. E coloque no propósito da sua empresa demonstrar que a experiência do paciente ela está na sua prioridade máxima. Você, em qualquer confusão, por exemplo, financeira, você como empreendedor pode tomar o prejuízo, os seus pacientes não. Por que eu estou falando isso? Eu me lembro uma época, lá na clínica, que algum paciente estava falando, não, mas eu investi, eu paguei, você não está lembrando? Eu te dei dinheiro. E a secretária, não foi não. E aquilo gerou uma discussão, e claro, uma experiência muito negativa. Caso assim, o paciente, ele tem uma razão, e aí fique com o prejuízo, mas entenda o que aconteceu que levou a esse prejuízo. Talvez seja um sistema de agendamento, de financeiro que ainda não esteja tão bom e que levou a essa confusão. Então, querendo ou não, a satisfação dos pacientes ajuda você a ter um ciclo de boca a boca e de melhores vendas. O destino final de maior satisfação possível do seu paciente, ele é prioridade. E, por fim, se você quiser dar uma motivação extra para a sua secretária, ou ofereça para ela estar em algum grupo ali, algum grupo de algum serviço que você oferece, vai ser melhor ainda, ou quem sabe até uma comissão, percentual de comissão. E demonstre para ela, olha, você faz parte desse time, quanto mais você consegue tornar as pessoas interessadas e vender, melhor a clínica ganha, maior você cresce, e você também vai ganhar proporcional a isso, não tem nada de errado. Só que também não é só cobrar dela em contrapartida que ela venda mais se ela não tiver capacidade. Você tem que, ao mesmo tempo, dar uma comissão, mas dar também a oportunidade para ela, olha, você vai estar ganhando uma comissão, mas em contrapartida eu preciso que você faça aqui um curso de comunicação resolutiva. Vamos lá, vai ter uma etapa lá que você vai aprender a vender melhor. E aí você, fisioterapeuta, também precisa aprender para moldar o seu modelo de negócios de modo a facilitar a vida da sua secretária. As soluções, então, fazer ela experimentar o seu próprio negócio, alinhada com o propósito da clínica. Nós não vendemos o que fazemos só, e nem como fazemos, não é só MDT, não é só quiro, é esse método feito de uma forma que é só sua. E isso tem que estar na ponta da língua sua e dela, tá bom? Isso diferencia. Terceiro, conhecer cada pessoa além do jaleco, além da parte profissional. Porque isso, de alguma forma, pode soar no momento propício que a melhor tomada de decisão é fazer fisioterapia com Ulisses, porque, nossa, você quer voltar a andar de bicicleta? Ele anda de bicicleta, e ele adora isso, e ele recupera várias pessoas do ciclismo. Se ela não soubesse disso da sua vida, talvez essa venda não aconteceria. Não quer dizer que você tem que abrir a sua vida total para ela, mas essas coisas, elas, querendo ou não, ajudam. Não ouvir os problemas que elas trazem. As soluções do seu modelo de negócio vêm dos problemas que estão acontecendo na linha de frente. Então, elas são a porta de entrada. O que os pacientes falam, o que eles reclamam, estacionamento, no horário de vocês é difícil demais, eu ligo aí, ninguém atende. Tudo isso ele tem que ser aos poucos melhorado. Bom, isso ajuda na venda. Dar um incentivo, quem sabe uma comissão, eu pensaria fortemente nisso.
e demonstrar para ela que o destino final é o máximo de satisfação dos pacientes. Ponto final. Qualquer atrito que tiver, a gente fica com prejuízo. O seu prejuízo é mínimo diante da insatisfação de um paciente. Ai, André, eu quero melhorar como que ela fala no telefone, ou como que ela fala no WhatsApp. Como que vocês fazem? Eu quero saber de vocês aqui. Como que é a primeira abordagem da sua secretária? Deixem aqui um comentário, qualquer que seja. A gente pode aprender junto. Mas o time da Andréia, ele começa a deixar de ser tímida quando ela percebe os benefícios que ela tem, quando ela talvez se expor um pouco mais, as prioridades. Pensa para ela, qual a maior necessidade para ela? É ganhar dinheiro? Então a comissão vai muito bem. A gente perde a timidez quando a gente precisa fazer alguma coisa. Às vezes a timidez ou o nervosismo vem pelo fato de não conhecer tão bem o seu serviço. Eu recomendaria que ela soubesse tudo, que ela tivesse muito abertura para perguntar para você exatamente tudo o que você faz. Ou seja, ter um conhecimento do todo nos deixa mais seguros, e mais seguros, menos timidez. Então tem algumas formas que a gente consegue contornar a personalidade, sabe? De fato, tem pessoas mais tímidas do que outras, mas isso pode ser contornado. E eu vejo dessa forma. Então vamos lá, chamada telefônica ou WhatsApp. Primeira coisa, a gente aprende até com call center, viu, pessoal? A primeira coisa é perguntar o nome da pessoa. Olha, quem está falando, com quem eu falo? Pergunte o nome e anote num papel. A secretária sempre tem um papel. Então, anote, porque essa secretária vai ter que repetir o nome dessa pessoa na hora de, às vezes, dar uma opinião, de ajudá-la a tomar uma melhor decisão, ou recomendar isso ou aquilo. Tem que repetir o nome para a pessoa se sentir exclusiva. É muito desconfortável ser atendido como um robô. E aí, sabendo o nome, vale a pena também criar uma afeição de modo que, nesse momento, a pessoa saiba o nome dela. Olha, aqui você está falando com Betânia. Eu sou aqui a secretária de tal lugar, da clínica Fisiodonto, da clínica Quirofísio. E aí começa por aí. E aí, qual que é o segundo ponto? Como que nós podemos te ajudar? Me conta um pouco melhor o que aconteceu contigo. Aí, naturalmente, a pessoa, acho que pelo menos 50% das pessoas tem uma tendência ou de perguntar se você atende convênio, ou se quanto que custa a sessão, ou, enfim, quanto que são as 10 sessões. Não é assim? Então, pessoal, a primeira coisa é você fazer com que a sua secretária se conecte com a pessoa de alguma maneira. Começa pelo nome e começa a tentar entender um pouco o que trouxe a pessoa até ali. Perguntas comuns, como eu posso te ajudar? Ou o que aconteceu contigo? E aí, isso dá margem para a pessoa tentar explicar um pouco mais o que fez ela procurar. Se a pessoa colocar ali 10 sessões, atende convênio, quanto custa a sessão, vocês sabem que vocês vão primeiro tentar criar uma conexão maior ali e não falar não de cara. Vocês têm RPG ou Pilates? Se você não tiver, não fala não de começo. E aí, aquilo que eu falei com vocês, perguntem para ela de onde que foi a indicação. Foi a indicação de alguém que já se recuperou conosco? Foi de algum médico que nos conhece? E aí, pode ser interessante porque você vai descobrir possíveis gatilhos mentais que vão te ajudar na venda, como aprovação social. Várias pessoas, como a paciente me mandou mensagem semana passada, várias pessoas já se consultaram com você. Gente, tá ótimo, ela tá cheia de indicação de aprovação social e de autoridade. Foi muito fácil marcar com essa pessoa. Aí é nesse momento que você vai entender se é uma audiência quente ou fria. E aí você vai, aos poucos, também saber se, quem sabe, ela já fez fisioterapia alguma vez ou não. Porque isso pode indicar uma escassez. Talvez ela não tenha feito o que você oferece. Então, até o momento, você está criando conexões e entendendo um pouco mais da vida dela, das crenças que ela tiver. E nesse momento, pessoal, outra dica é o tom de voz. O tom de voz, fale com a sua secretária para falar com um tom vibrante.
Olá, bom dia, com quem eu falo? Qual que é o seu nome? Como que eu posso te ajudar? E muitas vezes, falar sorrindo transmite, as pessoas sabem quando alguém está falando meio de forma grosseira ou de forma amigável. Esse tom de voz, ele influencia bastante. Então, o primeiro momento da conversa telefônica ou do WhatsApp é se conectar e entender a história breve da pessoa, se ela der margem para isso. E, aos poucos, entender as crenças. Me conta um pouco melhor a sua queixa, como que ela tem afetado no seu dia a dia, como ela tem afetado no seu dia a dia. Porque você sai um pouco da conversa racional de 10 sessões para começar na parte emocional. Ela está te procurando porque ela está com a vida afetada. Ela não está te procurando porque ela quer ter o prazer de fazer um benefício de fazer uma fisioterapia. É diferente, nós vendemos um serviço que está linkado com dor e não com benefício. Se você vende viagens turísticas, é benefício. Se você vende fisioterapia, você tem que direcionar com que você resolve soluções o mais rápido possível. Ok? E aí, quando você começa a entender da história dela, da queixa, se ela já fez ou não fisioterapia, assim, você vai começar a captar coerência ali. Nem sempre a secretária vai conseguir fazer isso de cara, mas vocês têm que montar um passo a passozinho ali que norteie esse plano. E aí tá naquele assunto que eu falei, por favor, só o fato de evitar falar não de cara já é uma grande venda. Fala, olha, o que a gente oferece aqui, o nosso foco principal é oferecer soluções, o nosso foco principal é fazer, enfim, você voltar a trabalhar, enfim, algo que tenha uma identificação com a pessoa. Ou, pelo menos, linkado com o seu propósito. Porque se você fala não de cara, há uma chance grande, eu já errei muitas vezes, às vezes ainda erro, quando eu esqueço disso, que eu não faço convênio. Eu vou falar isso depois, mas primeiro eu quero que ela sinta que ela está tendo eu quero que ela tenha uma vontade muito grande de estar ali comigo, primeiro de tudo. E aí, pessoal, naturalmente vai rolar ali uma conversa e tudo. Se for uma paciente, uma audiência muito quente, beleza, não vai precisar passar por destrinchar muito o problema dela. Ah, não, eu quero uma consulta com o Ulisses, só isso, já fiz consulta com ele. Você já fez consulta com a gente alguma vez? Já ou não, ou seja, audiência quente, audiência fria. E aí, se ela já fez, beleza, tá na cara do gol, marca esse gol. Agora, se a pessoa, às vezes, ela fala assim, não sei. Pois é, eu tô com esse problema há tanto tempo, minha filha, até hoje. Nossa, quantas fisioterapias que eu já fiz na minha vida. E aí tá na hora da secretária começar a vender o serviço com mais garantias, ou acionar mais a vontade dela, com aprovação social. Olha, você tem uma dor no pé? Nossa, a doutora Beatriz, ela trabalha com isso, ela fez o mestrado dela exatamente nisso que você está me falando. E olha só, o que eu vejo é que pacientes com essa queixa, com esse diagnóstico seu, eles tendem a melhorar geralmente em 2, 3 semanas, é o que eu vejo. Isso é legal. Se você conseguir mensurar isso, é melhor ainda, traz uma segurança imensa. E olha, aqui, vamos dizer, a palmilha que a Beatriz faz é a única palmilha que é feita aqui em toda a região de João Pessoa. Enfim, escassez. Você está treinando com que ela utilize um trio de gatilhos que convencem. Por isso que é importante vocês entenderem gatilhos mentais. Vocês vão capacitar melhor a sua secretária. Pessoal, faz sentido isso para vocês? Porque para mim, se eu tivesse uma secretária hoje, seria mais ou menos isso que eu iria fazer com ela. Em termos de capacitação, de condução. E aí, queria saber de vocês. Deixem aqui uma pergunta, ou André, eu faço dessa forma. Deixa eu dar outra dica bônus aqui. Tentar tirar muito o foco no diagnóstico. O nosso tratamento para fasciite plantar. Não. Se você tem dor no pé, a doutora Beatriz é aquela especialista que analisa muito bem isso. E o que nós percebemos é que temos uma linha de cuidado bem para isso, que está ligado com análise. Analisar sua pisada, analisar sua pisada, pode fazer o seu tratamento ser bem rápido, direto ao ponto. E se porventura você precisar de uma palmilha, é a doutora Beatriz que já confecciona isso no mesmo dia. Isso é uma baita venda.
Se a pessoa não quiser, beleza, mas você acionou mais interesse. Aí depois você fala, e esse tipo de serviço, ele é um serviço individual, ele é um serviço particular. Dificilmente você vai encontrar isso em fisioterapias convencionais. Então tem duas formas de você resolver o seu problema. Um, claro, convencional, de duas alternativas, e outra individual, onde que é um tratamento voltado para o que você quer e para o que você precisa. Então, tira também aquela coisa muito tendenciosa em marque com a gente, é só aqui que você vai ter o seu problema resolvido. Não, dê as duas opções se a pessoa ainda está meio em dúvida. Então é mais ou menos assim que eu vejo a venda. Então vamos para as dicas finais aqui que eu queria trazer para vocês. Primeira coisa, se você quiser começar com uma secretária nova, começa com um script. Mas não se contente com isso é só a curto prazo. André, o que eu faço para sair do script? Tem várias formas. Primeira forma é você falar com ela, olha, comece a anotar as dúvidas frequentes, as objeções comuns que as pessoas têm trazido aqui. É muito difícil isso, ou eu não quero fazer fisioterapia porque demora muito. Ou seja, com base em objeções frequentes, a sua secretária ela pode estar mais afiada para responder objeções. E isso é uma coisa muito boa, muito boa. E isso é uma coisa que vai se construindo com o tempo. Orelhas atentas, então, para problemas e objeções comuns. Segunda dica, foco, pessoal. Faça a sua secretária focar essa pessoa na primeira consulta. O papel dela, se tiver que vender, é garantir que a melhor decisão para essa pessoa que te procura é estar ali com você por um dia. E aí você fala com ela, o resto é comigo. O resto é comigo. Eu me viro lá dentro do consultório, mas eu só preciso que você faça essa pessoa chegar. E se ela estiver ligada com 10 sessões, mostre o valor, ou seja, o atalho que é o meu serviço. A gente não vende técnica. Fala com ela, a gente vende o caminho mais curto, a melhor tomada de decisão e uma solução mais rápida para o que ela quer e para o que ela precisa. Isso é o nosso serviço individual particular, claro. E aí, é por aí. Essa dica de vender a primeira consulta é o que eu fiz lá na clínica e deu muito certo. Terceira coisa, pessoal, como empreendedores, facilite a vida da sua secretária. Quer um facilitar? Faça marketing de conteúdo. Comece a gravar vídeos, comece a fazer posts e nesses posts comece a colocar numa planilha que vocês têm aí no Google Drive ou no Dropbox. E aí, com base nesses conteúdos organizados ali, quando um paciente ali com uma dor no pé ou uma dor na coluna vai procurar e ela está assim meio em dúvida, a secretária ela tem que ter uma liberdade de falar, olha, nós temos aqui no nosso canal exatamente um conteúdo que é sobre isso que você está me falando aqui. Agora, a secretária só vai saber disso se ela conseguir conectar com o paciente, entender um pouco da queixa dele, e se ela perceber que ela não está conseguindo vender, beleza, deixa eu usar os planos B. O plano B é direcionar um conteúdo que você gravou, você, Andréia, você, Raquel, você, Ulisses, você, Jânio, porque a pessoa já vai conhecer quem é este profissional antes de te conhecer, antes de te encontrar. Por isso que é importante você ter uma base de conteúdos, é o que eu faço hoje. A pessoa não está muito convencida ainda de marcar comigo? Olha só, esse conteúdo é exatamente sobre o que você tem e foi aqui que eu mostro como eu resolvi esse problema, caso clínico. Ou então a sua secretária ter acesso a depoimentos do Google ou do Facebook, de modo a mandar o WhatsApp para essa pessoa, se ela estiver conversando por WhatsApp, para falar, olha só, comentário de outras pessoas que se consultaram com o doutor André e tiveram esse problema resolvido. Você está usando aprovação social, você está usando autoridade. E às vezes, no próprio comentário dessas pessoas, já gera escassez. Nossa, eu tentei em tantos lugares, eu fui encontrar a solução só ali. Ou me tirou da cirurgia. Pronto, o seu próprio ex-paciente já vendeu o seu serviço. Faz sentido para vocês? Então, isso daqui é vender no outro nível. A venda não é só o pitch de vendas. A venda está em você ter várias estratégias. É uma tática. Isso é uma coisa que vai melhorando com o tempo. Às vezes a secretária vai ficar ali tão perspicaz em alguns conteúdos principais ali que estão ajudando mais,
E aí você, como empreendedor, é o que eu vou fazer esse ano, você vai começar a impulsionar mais os vídeos que estão ajudando mais pessoas ali na sua região. E aí, esse vídeo chegando a mais pessoas de forma paga, impulsionada, beleza, você tem uma chance de que outras pessoas te conheçam, que não só aquelas que estão ligando para você. E lembre, pessoal, outras dicas, capacite a sua secretária, não acredite que ela tem que vender como você e talvez ela não tenha nem técnica de venda. Então, também incentive ela com comissões, faça ela experimentar o seu serviço. Essas são as dicas principais. Obrigado muito pelo bate-papo aqui com vocês, pela interação, a Andréia, a Raquel, Ulisses, Jânio. A minha dificuldade, a Andréia falando, é que na minha clínica temos o atendimento pelo plano de saúde e também por tratamentos individualizados. Andréia, eu concordo com você, porque isso tira você compete com você mesmo. Parece muito estranho, né? É aquela coisa, eu estou na clínica de Andréia Boccoli, se eu tenho direito ao convênio, por que não utilizá-lo? E eu estou na clínica dela, ou seja, se ela é muito bem falada aqui na região, vamos pagar para ver, vai que eu resolvo aqui, entendeu? Então é tipo como se você estivesse competindo com você mesmo. Eu, Andréia, ainda mais com o conhecimento que você está tendo aí do comunicação, eu arriscaria, faz um planejamento em como seria a sua vida se você não tivesse o convênio. Faz isso, coloque os prós e os contras. Eu acho que vão ter muito mais prós, mas de fato você vai ter que se desafiar muito mais como profissional. E aí você vai ter que melhorar muito mais, você vai ter que direcionar uma energia que você gasta para fazer o convênio acontecer, para direcionar no planejamento em fazer dar certo a sua fisioterapia individual. E eu não estou falando sobre os métodos de fazer as pessoas melhorarem na sua consulta, mas fazerem as pessoas enxergarem isso que você faz com uma escassez tamanha, com interesse tamanho que só você pode oferecer. E aí isso é alcançar, para mim, um nível de empreendedorismo que faça você sair muito da zona de conforto. Porque é fácil a gente ter os dois. Na verdade, é assim, é um conforto. Não é errado, é um conforto. Mas, de fato, se você quiser maiores benefícios, você vai ter que se arriscar um pouco mais. E a gente só arrisca mais com segurança quando a gente aprende táticas como essas que eu ensinei para vocês. Como se eu estivesse dando um curso aqui. Quem sabe na hora de virar a chave e reduzir os convênios, André? De fato. Realmente é uma decisão difícil, mas tem que ser uma decisão muito bem planejada. E aí é claro que vai rolar o medo, mas mesmo com medo, vai. E aí fique bem alinhado a tudo que você aprendeu comigo lá no curso, tá bom? Outra sugestão é deixar poucos e bons convênios, até conseguir manter somente os particulares. Sim, eu não conheço tanto de convênio, mas eu acredito que tem alguns bons. Mas tem outra coisa legal aqui nesse assunto. Tem alguns convênios que tentar talvez vender, ao invés do convênio, vender a oportunidade da pessoa ter um reembolso. Por exemplo, tem uma clínica aqui de um ortopedista que a secretária aproveita e fala, olha, pode ter certeza, eles sabem tudo de reembolso. Você vai ter um reembolso tanto, eu vou fazer o seu relatório, e é o relatório para onde? Para a Sul América, para a Bradesco, ela já sabe tudo do reembolso. Ou seja, o paciente que às vezes fala, nossa, eu ainda vou ter que ver reembolso, não, deixa esse negócio para lá. Quando ele vê que tem uma segurança muito grande o reembolso, ele fala, cara, tô querendo meu problema resolvido, tô com uma segurança maior de que de fato eu vou ter alguma coisa reembolsada, bora lá, bora fazer esse particular aí. E aí depois você reembolsa, entendeu? Ou você valorizar, ao invés de falar que você tem os dois convênios particular, fala, olha, além do reembolso, você tem a restituição do imposto de renda. E aí explica para ele por A mais B como é que funciona, você vai ter que se inteirar nesse assunto. É tipo começar a dar mais garantias de que ele vai tomar a melhor decisão e que não vai ser tão oneroso como ele acha que vai ser financeiramente e que de fato você vai encurtar um caminho para a solução dele. Isso é o serviço particular. Foi muito bom o bate-papo de vocês, eu acredito que eu tenha respondido a dúvida de todos. O que o Ulisses falou assim, como vendo a quiropraxia, sempre perguntamos se a pessoa quer a primeira consulta ou um tratamento. Sim. E aí, eu, André, vejo
vender de cara algo que a pessoa nem conhece direito, como um acompanhamento, só se ela souber muito disso, só se ela souber que ela quer isso. E eu ainda tenho as minhas dúvidas de fechar mais pacotes, porque o pacote sempre vai acontecer a matemática na cabeça das pessoas. Ah, não, mas 5 vezes 300, nossa, é R$1.500, nossa senhora, meu Deus do céu. E às vezes às vezes ela até faria essas 5 sessões individuais, mas deixa ela ter o gostinho primeiro do que a primeira. E às vezes é interessante que ela faça um por um, é o que eu tento fazer, de modo que eu mantenha o meu valor hora, entendeu? Ao invés de, antes dela pedir, antes dela solicitar, eu já estou oferecendo planos onde meu valor hora é cada vez menor, quanto mais consultas ela está ali comigo. E ainda, alguns atendimentos de acompanhamento ou pacotes, ainda tem aquela problemática que é a questão de ficar remarcando. E aí você perde uma coisa que é preciosa, que é um tempo. Às vezes, mesmo a pessoa enviando essa mensagem 2, 3 horas antes ou na noite anterior, nem sempre dá para você aproveitar aquele horário perdido. Eu, André, vejo que as pessoas tendem a valorizar mais quando são oportunidades únicas. Mas é claro que tem o seu benefício de ter um pacote fechado, que é uma certa, vamos dizer, você pode contar com uma certa segurança de uma frequência ali no final do mês. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço a presença de todos. De alguma forma, espero que vocês tenham captado sacadas. Podem implementar a partir de amanhã. O Escalada 17, esse programa de lives diárias, de 17 lives diárias, continua. Amanhã, no Comunica às 7 da matina, estou eu aqui de novo, ensinando tudo que eu puder ensinar para vocês, para que vocês consigam acelerar e alcançar o seu sucesso profissional na profissão. Sucesso profissional na profissão foi ótimo, né? Foi na fisioterapia. Pessoal, gratidão, um abraço.